E para você que chegou aí agora, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Saindo da Matrix. Aqui a gente tá agora no terceiro episódio aqui com a Dara. Então, se você não viu os outros, volta lá, assiste o primeiro e o segundo episódio para você pegar essa trilha aí sensacional e você se refazer no momento aí que você tá de dor. Talvez esse chamado é para você, tô falando contigo. Para falar um pouquinho aqui então sobre o que a gente falou no episódio passado, autorregulação através do Reiki. Já ouviu falar no Reiki? Não? Então volta lá no segundo episódio e assiste, que é lá que a gente fala sobre isso. Estímulo para estar presente no aqui e no agora. Então, tem algumas técnicas de yoga e também até fala sobre o mindfulness, né? Que é para você estar conectado no aqui e no agora. E isso eu acho que está cometendo aí enormemente as pessoas, principalmente no mundo corporativo, porque as pessoas estão extremamente ansiosas com ataques. Então, você se conectar com aqui e agora, ela te traz para essa realidade, para você realmente conseguir equilibrar a tua mente junto com o teu corpo. A gente falou sobre o que te mantém, que é a fé acima da razão. Achei sensacional. E aí esse é o gancho para esse episódio. Nesse episódio a gente vai entrar aqui com a Dara para falar sobre essa parte de espiritualidade, como que entrou, como é que ela usa isso efetivamente e para ensinar a gente através de dicas como que a gente pode fazer isso também. Mas antes, vamos falar sobre o nosso patrocinador oficial, então Seja Mais Digital. Aqui na Seja Mais, a gente estrutura o teu negócio para você entrar no mundo digital. Agora, com a inteligência artificial, se você ficar de fora dessa onda, você vai estar fora total. Tu já ouviu falar sobre o computador quântico que foi criado agora? Já vai começar a operacionalizar. Para você ter uma ideia, o computador quântico, ele vai, sabia, Dara? Ele vai fazer a gente evoluir 10 anos em um. Quer dizer, só o computador quântico. Então, assim, vai começar... Eles já utilizam ele para muitas coisas e não tem nada a ver com a inteligência artificial. Então, imagina, é um outro método de criação de tudo, onde que eles conseguem lá identificar já comprovadamente várias coisas e a gente daqui a pouco vai entrar nessa era. Então, você nem sabe o que está acontecendo, tá aí boiando na tua vida. Então, se conecte ao digital que tu vai ficar fora. Para falar aqui, então, nesse terceiro episódio, Dara, a gente vai dançar com o invisível. A espiritualidade que guia você aí dentro de toda a sua história maravilhosa de recuperação, de realmente sair do fundo do poço, literalmente. E qual que é a tua visão hoje da espiritualidade e o que mudou depois de tudo que tu viveu, que você contou pra gente aqui no primeiro episódio? Bom, a espiritualidade hoje, para mim, ela é o ar que eu respiro. Tá? É o chão que eu piso. É o que me traz um sentido para a vida. Né? No primeiro episódio, eu falei que eu tinha muitos questionamentos do que eu vim fazer aqui. E a espiritualidade, ela traz para mim essa certeza do porquê eu estou aqui. Tá? Então, é isso. Em relação à espiritualidade, acho que a forma mais resumida é essa. Que interessante isso, porque eu demorei uns 32 anos para realmente me conectar com essa parte espiritual. Não que eu não acreditasse, mas estava exatamente no que a gente vem falar aqui, que é esse automático. Então, é a pessoa ir lá na igreja dia de domingo, vai na missa de manhã, acha que cumpriu o papel, deu o okzinho e pronto. Check, exato. Ou a pessoa que vive na religião e aí tudo que tá fora também tá errado. E aí fica apontando o dedo para todo mundo que isso tá errado e aí fica presa ali naquele sistema também e forjado, porque é uma forja quase. A pessoa que tá ali dentro, ela não consegue enxergar e ela nem se abre, ela é completamente fechada, quase que a vácuo, né? Uhum. Que também é um risco gigantesco e a gente vê claramente isso em muitas pessoas. E eu fui começar a me conectar faz bem pouco tempo e de verdade hoje eu acredito, e eu venho da ciência como engenheira, que sem isso não dá nada. Tipo, não vai, não conecta, você não vai entender o que você veio aqui, por quê, pra quê.
E eu acho que, em primeiro lugar, vem essa parte. Então, para quem não encontrou ainda, Dara, o que a pessoa tem que buscar? O que a pessoa tem que entender? Ou, pelo menos, se abrir? Por onde que ela começa? Bom, eu acredito que o caminho ele é muito particular de cada pessoa. Mas se eu estou numa condição aqui de dar dicas, né? Eu acho assim que o chamado espiritual ele é um convite, sabe, para a gente adquirir virtudes. Eu acho que já é um bom norte a gente pensar em adquirir virtudes nessa vida, né? Eu brinco que eu tenho uma escrita aqui intuitiva que eu faço que é colecionando virtudes, né? Então, a gente olhar para a gente, todos nós temos assim graus de virtudes e defeitos, então é muito interessante a gente buscar entender isso, se alinhar mais com as nossas virtudes. A gente, falo para vocês, amar o próximo como a si mesmo, né? É uma coisa que Jesus deixou para a gente, né? Ficou muito enraizado assim por esse mestre ter trazido esse ensinamento tão maravilhoso para nós. E até me atrevo a dizer que Jesus ele foi um mestre assim que ele trouxe a espiritualidade mesmo para a Terra, que depois dele se abriu o canal para esse despertar que está acontecendo das pessoas, né? Então, indo mais a fundo também nessa frase, eu sinto de compartilhar que o próximo somos nós também. Quando a gente sai da ilusão do ego, o ego ele vê tudo muito individualizado, né? Mas quando a gente sai dessa barreira do ego, a gente começa a ver tudo como uma unidade, tudo como uma coisa só. Então, ama o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? É você também. Olha essa outra pessoa aí como uma extensão tua, né? Quando a gente pensa assim, mas fulano é isso, é aquilo, nananã, a gente julga o fulano por X, por Y. Se você está julgando, você também tem isso dentro de você. Você olha para o outro e reconhece no outro porque você também tem. É como se fosse uma relação de espelho, sabe, Lud? Uhum. Então, ao invés de a gente pegar, apontar, criticar, por que a gente não usa isso para lapidar a si? Até porque a gente tem controle na ação do outro. Não. O que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro faz? Não, mas a gente tem controle sobre como a gente pensa, como a gente fala, como a gente faz. Então, quando você olha para o outro e vê que o reflexo não está tão bom, não está tão limpo, é mais um convite para você olhar para dentro, para você se autoconhecer, para você se conectar com a espiritualidade, sabe? Ter uma vida com mais propósito aqui, sabe? Sair um pouco da matéria é ótima, a gente precisa dos elementos materiais para viver aqui, né? Eu não tenho nada contra isso, mas é importante a gente buscar as coisas que vêm da alma, porque você que vem do meio corporativo, Lud, você não recebeu estímulos a vida inteira que sempre alimentaram esse lado mais material da coisa. A gente sempre busca coisas para o intelecto. Estudar, trabalhar. E quando que a gente busca para o espiritual? Quando que a gente dá de comer a alma? Muitas vezes a alma está passando fome. A gente só está alimentando só os desejos egoístas, egocêntricos. E a alma está lá num cantinho esperando a pessoa despertar, tá? Para essa nova realidade. E eu acredito fielmente, Lud, que quando a gente começa a despertar assim, aqui muda, aqui cura, aqui abre espaço e entrando nessa síntese do espelho, de ver tudo como um espelho, fora também muda. Claro, com certeza. A gente muda o ambiente, a gente muda a sociedade a partir de olhar para si mesmo. Só que para olhar para si mesmo se requer coragem. Você tem que ter coragem de olhar para si mesmo. Boa. Você falou do ego. Tu acredita que o ego... Pra quem não sabe quem é o ego, o que é o ego? Vou trazer uma visão mais pro lado da cabala. Isso, tá? E daí já até entra pra gente explicar o que é a cabala, que eu também não tinha ouvido falar ainda. Na cabala, a gente fala que o ego é o nosso desejo de receber. Tá? E a gente quer receber pelos nossos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição, né? Acho que eu falei 5? Acho que sim. A gente precisa sair além desses sentidos materiais. A gente tem uma caixa aqui, né? Dotados desses sentidos físicos, né? Mas existem outros sentidos que a gente pode incorporar, por exemplo, através da cabala. Esse sentido de você anular o seu ego.
como que eu posso dizer em outras palavras? Digamos que tem um trono aqui que está governando, é o ego. O desejo de receber para si, e o para si engloba também familiares e amigos, porque tem muita gente que acha que é altruísta, porque faz pela família, porque faz pelos amigos, porque fazem para os filhos, mas no fundo dessa ação, se você ajuda essas pessoas ao seu redor, você fica feliz com isso. Você se preenche de deleite, de prazer. Isso também é para o seu ego. Então, a gente precisa estender, sabe? Um pouquinho mais. Sair um pouquinho mais para fora desse mundinho que você falou, né? Agora, que você colocou como... A caixinha mesmo que a gente acaba que se coloca ali. A gente precisa sair um pouquinho dessa caixinha, sabe, Lud? Acho que eu me perdi no meu raciocínio. Não, mas assim, o ego... Você acha que o ego, ele tá atrelado à arrogância? Tipo, quanto mais arrogante a pessoa, maior o ego? Mais egoísta ela é? É, tipo uma coisa... Eu acredito que dá para relacionar, o ego é no sentido do egoísmo. Isso. Tanto para si, quanto pro que tá em redor. Sim. Quando você fala receber em todos os sentidos. No mundo material, olhar só para ela, tipo, trabalhar e ir lá... viver essa rotina no automático que a gente fala que é trabalha, volta para casa, ganha dinheiro para si mesmo ou para os filhos. Isso. E não tá contribuindo com nada, não tá fazendo nada ao redor, tá vivendo só aquela vida ali. Como eu falei também anteriormente, todos nós temos talentos e habilidades. Deus deu uma centelha para nós, o Criador deu uma centelha divina para cada um de nós. Então aí entra novamente aquele texto que eu iniciei. Você não aceitar os seus talentos para compartilhar além da sua bolha, além do seu egoísmo, isso também é um sinal de recusa, sabe? Como você identificar esses talentos? Como identificar Você acredita que cada talentos? pessoa tem um propósito? Eu acredito que todos têm propósitos e acredito também que todos temos um propósito em comum. Que é iluminar, se iluminar. Iluminar-se, acender-se. O que é iluminar? Vamos pensar aqui em mestres que se iluminaram. Jesus. Um cara muito da hora. Né? Às vezes o que estraga é o fã-clube, mas tá tudo bem. Né? Um cara muito da hora. Pensa em Jesus. O que o cara fazia na Terra? O cara vivia em estado de doação o tempo inteiro. Ele estava desejando coisas pro ego dele? Foi uma vida de doação. E gente, é difícil olhar para si e se reconhecer egoísta. É duro, é doloroso. O processo de autoconhecimento e despertar espiritual, você não vai despertar vendo imagens de luz, imaginando energia dourada, branquinha. Não, é você confrontando suas sombras. É você confrontando o seu desejo egoísta. E isso é duro. Você olhar para as suas sombras e falar, caramba, toda essa podridão que eu vejo fora está aqui dentro também. Reconhecer em si é muito difícil. Mas é esse o momento da virada de chave. Porque quando você se reconhece egoísta, hipócrita, é o momento que você pode mudar. Porque aí você deixa de alimentar o seu egoísmo com as ações que você já está acostumado a fazer, muitas vezes de forma impensada, né, no frenesi do dia a dia, e você começa a buscar outras ações que vão começar a alimentar a sua alma, e consecutivamente você vai ganhar uma similaridade de forma, por exemplo, como Jesus, é o cara que a gente está citando aqui agora, né? O cara, tá? Caixa alta, o cara. Então, a gente precisa desenvolver na nossa vida, eu acho que esse é um propósito em comum nosso, de ser humano, sabe? É sair do nosso estado de recepção egoísta e a gente conseguir acessar um estado de recepção altruísta, de receber para doar. Eu acredito fielmente, dentro do que eu aprendi com a minha Morá, dentro da Kabbalah, que a gente tem essa missão em comum como ser humano. É sair de um estado primitivo, egoísta, e a gente transcender para um ser humano evoluído. E, para mim, evolução casa perfeitamente com o altruísmo. Então, eu acho que a gente tem essa missão em comum. Despertar essas virtudes e esses desejos mais elevados em nós, para a gente poder mudar aqui dentro e, consecutivamente, fora também. Muito bom. O que é morar? Morar, em hebraico, é mestre. Ah, muito bom. Então, a Kabbalah é o quê? A Kabbalah é um sistema
que ajuda a gente a sair do nosso egoísmo para a gente acessar esse altruísmo, tá? Digamos que a gente aprende a receber. São regras? É um livro? É o que que é? Cabala é um movimento, né? Ah, um movimento. É um movimento muito antigo, assim. Tem pessoas que chamam de tecnologia, tem gente que chama de ciência também. Dizem que é uma ciência que veio do futuro, espiritual, para preparar a humanidade para uma sociedade mais altruísta, uma sociedade... Porque pensa, né, Lud? Se eu deixo de ficar preocupado com o que está me faltando, e eu começo a pensar no que está te faltando, e você começa a pensar no que está faltando para ele, coisas assim, não vai ter um sofrimento. Sabe? Muitos sofrimentos vão ser sanados se a gente sair do nosso egoísmo, do nosso próprio umbigo, e a gente olhar para o outro e a gente contribuir com aquilo. Porque a gente pode. A gente tem esse poder. A gente tem esse poder de transformar, de auxiliar, de apoiar. Né? Então, a Kabbalah, tem muita gente que diz que é uma ciência que veio do futuro para preparar a gente. É como se fosse um... Não sei se a minha moral vai brigar comigo de eu comparar. Mas é como se fosse também um caminho da iluminação de Buda. Sabe? Uhum. Então, essa ciência foi dada pra gente se reconfigurar. Uhum. Então, existem muitos textos cabalistas maravilhosos. Um grande mestre, Baal HaSulam, foi um homem que difundiu muito a Kabbalah agora, mais recente. Foi um mentor da nossa geração. Também temos o Dr. Michael Lightman. Vocês podem buscar esses conteúdos assim. Vai dar um norte para vocês entenderem com um pouco mais de profundidade o que é Kabbalah. E quem sente esse desejo mesmo de olhar para dentro de si, se despir do seu próprio ego, do seu próprio egoísmo, é um caminho maravilhoso. Não é fácil. Mas não é uma religião. Não é uma religião também. Né? Diferente do budismo. O budismo já tem um cunho religioso, né? A Kabbalah não. Assim como o Reiki. O Reiki também não é religioso. E você veja, olhando para o budismo... Kabbalah é uma técnica. Podemos colocar um método. Método. Uhum, né? Você veja, tanto a Kabbalah, quanto o Reiki, quanto o budismo, todos levam para uma finalidade só no final. Eu não sei qual que é. Se iluminar, transcender o próprio ego, né? Ser um mestre a serviço na Terra. É como... Vamos pensar assim, Lud. O Criador, ele é doador. Certo? Uhum. Nós somos egoístas. Nós não somos imagem e semelhança do Criador, como a religião diz. Porque para eu ser similar ao Criador, eu preciso ter similaridade mesmo de forma com Ele. Eu preciso ser doadora como Ele. Então, a Kabbalah, por exemplo, ela faz você dar esse salto. Para você ter similaridade com o Criador. Traz a realidade. Isso. Quem você é agora e quem você precisa se tornar. Isso. Tipo assim. Isso. Tipo, você é esse ser agora aqui, ó. Aí identifica quem você tá sendo naquele momento. Mas no futuro, se você percorrer esse caminho aqui, você, dentro de anos, porque também não é do dia pra noite, a gente não pode ser imediatista de achar que a gente vai deixar padrões, assim, do dia pra noite, porque nada acontece do dia pra noite. Tem um tempo de maturação, né, pra gente. Tem um deserto, que nem eles falam. Deserto. É uma analogia maravilhosa. Sempre que eu escuto, eu entendo o que tem por trás, né? Que é muito mais profundo do que só o deserto, né? Me perdi. Sobre a Kabbalah. Daí tem esse deserto. Mas aí o que acontece? Existe uma ferramenta, uma técnica que traz isso pra gente identificar como é que tá esse ego? Só estudando. Só entrando dentro de um grupo. Você precisa... São encontros? Você precisa ter um mestre, uma pessoa para te orientar nesse caminho, porque ninguém muda sozinho. Ninguém muda sozinho. Então você tem que ter uma terapia. Mais do que uma terapia, porque a gente, por exemplo, todas as segundas-feiras eu tenho aula online. São pessoas do Brasil inteiro, tá? E aí ela vai trazer conceitos da Kabbalah. E a Kabbalah é muito grande. É muito grande. Então cada aula ela vai apontando ali alguma questão. Quartas-feiras a gente tem encontro de dezena, que a gente pega e lê um livro juntas, né? Já lemos vários livros maravilhosos, uma leitura mais enriquecedora que a outra, assim, tudo profundo. Elevado, sabe? A gente conversa com o grupo que cada uma entendeu. A gente sempre conversa
digamos assim, concordo com o que você falou e aí acrescenta, porque esse grupo de dezena é como se fosse a preparação da anulação do seu ego. Nesse grupo você tem que se anular perante a amiga. Não é tem essa da amiga saber menos que você, porque até a gente não consegue receber dessa forma do outro. Eu só vou conseguir receber de você se eu entender que você é mais, que você tem para me doar. Se eu te enxergar como inferior, eu não vou receber nada de você. Então, na Kabbalah, a gente já começa esse processo de anulação de ego assim, dentro primeiro da dezena. Existe uma preparação para você anular o seu ego. E isso ocorre, ele diz que de 3 a 5 anos de estudo e encontro, tá? Não, ela lascou, né? É muito tempo. 3, 5. Mas ou é isso, ou algo similar assim para você poder se iluminar, ou você vai passar uma vida inteira vivendo em sofrimento e modo egoísta. Né? Eu prefiro passar ali umas horinhas da minha semana alimentando a minha alma para essa mudança do que passar a vida inteira dormindo. Ah, com certeza. Né? Então, além disso, a gente faz então essas práticas de leitura. E daí é o processo, né? Entendi. É um processo. Aí você estuda Kabbalah e de certo não tem fim isso. É para sempre. Entendi. Não. Você estuda Kabbalah e aí através disso e tudo que você está aprendendo em relação a colocar o teu ego controlado, controlar o teu ego, tu ensina outras pessoas a fazerem isso também. Sim. Então, a Kabbalah é muito profundo. Mas, por exemplo, a gente consegue já resultados com o Reiki. Aí, o que eu pego? Pego o meu entendimento, a minha sabedoria e coloco no curso de Reiki. Que a pessoa vai praticar e ela também vai começar a ter esses insights. E é mais simples, talvez. Sim, é mais simples. Porque não é todo mundo que tem esse desejo como eu tenho de ser tão profundo de entender os propósitos e nananã. E tá tudo bem. Não entendi, não tem preparação para isso. É para quem tem desejo. Tem gente que não consegue acompanhar esse tipo de conversa. Eu me acho uma pessoa inteligente, assim, no sentido de compreensão. E quando eu vou conversar contigo uma coisa que eu não conheço, tem hora que, tipo, meu cérebro tique... o tique bate com um toque aqui, ó. E nossa mãe. Tem que ter calma. Entendi. Como que... Você acha que todo mundo nasce com algum tipo de dom espiritual, então? Acredito que sim. E pra gente descobrir, faz uma listagem, assim, um exercício básico. Faz uma lista das coisas que você sabe que é bom. Sabe? Uma ação que você tem que faz o teu coração vibrar. Você sente borboletinha no estômago. Então, começa a reparar as coisas que você faz de bom. Provavelmente o seu dom, a sua habilidade que Deus te deu para você contribuir com a obra dele, para você ser doador como ele, tá aí. Entendeu? Começa assim, escrutinando, pensando. O que eu sou bom? O que eu faço que faz a minha alma vibrar? O que eu faço que faz me sentir vivo? Que me traz prazer? Que me traz alegria? Tá aí. Provavelmente tá ali. Vamos aproveitar então esse momento e ensinar... Eu sei que você colocou uma música, geralmente você trabalha com a música. Qualquer coisa a gente coloca aqui. Pra pessoa poder, aí dentro de casa, tipo, se conectar, parar um pouco... E fazer aquele exercício mesmo sentado. Não sei se dá pra se concentrar no aqui e agora. Você acha que dá? Dá sim. Acho que a gente nem precisa pôr música, né? Não precisa. Mas você de casa, se você quiser colocar uma música calma, serena, não vá fazer isso escutando um funk, tá? Tem que ser um mantra, tem que ser uma coisinha assim, mais tranquilinha pra você ficar um pouco mais calmo. Então você escolhe lá a sua música de preferência. Você fecha os seus olhos. Você pode até colocar assim a mão direita no coração, sabe? E tentar se conectar assim com os seus batimentos cardíacos. Esse tum-tum, 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 a gente pode imaginar que tem uma tradução. E a tradução seria aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Então, o nosso coração, ele é muito poderoso, gente. Eu não tenho como expressar aqui tudo o que é o nosso coração. E o poder dele é ancorar a gente no momento presente, através de cada batimento cardíaco. Outra coisa que a gente vai fazer agora, além de perceber esse coração batendo, pulsando no peito, tá? Vai ser o quê? Respirar.
Puxa, segura uns instantinhos o ar no pulmão e solta. Segura mais um pouquinho, sem ar no pulmão. E puxa de volta. Segura. Solta e segura de volta. E você vai fazer isso pelo tempo que você sentir. Mas você vai notar que é 1 minuto, 2 minutos, se você estava no meio de uma crise de pânico, de ansiedade, você vai perceber que isso já foi neutralizado. Então fica aí do meu coração essa prática para vocês fazerem em casa, tá bom? Ensinem as pessoas que vocês sabem aí que sofrem, né, com essas mazelas de ansiedade, de pânico, né? Ensine essas pessoas. Isso é uma técnica reikiana, mas pode ser utilizado por todas as pessoas. Que legal, obrigada, Dara. Obrigada mesmo por essa doação. Olha, eu fiquei até meio zen aqui só de respirar e se concentrar no que você estava falando, porque daí a gente presta atenção no que você está falando e meio que para de pensar e relaxa até. A gente vai se encaminhar para a mensagem final. Então, mas antes, para você que quer entrar no mundo digital, lembra lá, acesse agora nosso site aqui embaixo, ó, nossas ferramentas aqui embaixo, e-mail, telefone, WhatsApp, e seja mais digital. Se você quer estruturar um projeto, entrar no mundo digital, a gente trabalha com todas as redes, então TikTok, Instagram, LinkedIn, e a gente profissionaliza isso, monta um produto para você, tá bom? Então chama a gente lá. Ô Dara, se você pudesse aqui falar com 8 bilhões de pessoas agora, e ela vai ter um tempo para te escutar. Pessoas que estão passando por várias coisas aí que muitas pessoas passam também momentos de escuridão, que nem você falou. Qual que seria a sua mensagem para tentar fazer com que essas pessoas, algum gatilho para que elas despertem que estão presas assim nesse automático da vida? Qual que seria? Eu preparei aqui algo para vocês. E assim, o que eu diria para você que está nessa condição? Não se esconda da sua dor. A sua dor não veio para te matar, ela veio para te acordar. A luz que você busca não está fora, está dentro de ti, enterrada embaixo dos teus traumas, do que você não quer olhar. Mas a boa notícia é que essa luz continua aí dentro de você. Você é valioso, mesmo quando quebrado, mesmo bagunçado, mesmo cansado. E você não está sozinho na jornada. Então seja fiel à tua alma, alimente a sua alma e lembre-se, assim como é em cima, é embaixo. O que você constrói dentro de ti, você transforma fora também. Então atenda esse chamado. Muito bom. E para você que foi tocada nesse episódio e nessa trilogia ali com a Dara, compartilhe em todas as redes. Se inscreva também no canal, segue aqui o sininho que você vai receber aí direto no YouTube ou no Spotify as mensagens de novos episódios. E é importante também, é uma métrica. Toda vez que você faz isso, aí o algoritmo aqui das plataformas entrega mais esse conteúdo. Então, talvez, se não para você, alguém que você conhece está passando por um momento difícil e merece escutar essas coisas que a gente falou aqui. É um tema muito importante. Você merece despertar e evoluir. Então, pense nisso. Obrigada, Dara, por toda a entrega, por tudo, por teu tempo, a tua energia, teu coração, teu chakra, teu cabala que você fala e tudo que você entregou aqui pra gente de coração. E que a gente acesse aqui nessa energia conjunta, que isso seja vetores de soma para acessar muitas e muitas pessoas. Já visualizei aqui, está feito. Eu que agradeço o convite, para mim foi muito especial. Creio que já estava sendo preparado para esse momento de me sentar na sua frente, olhar nos seus olhos, me colocar como vulnerável. Eu não quero parecer perfeita aqui, tá? Eu quero me mostrar humana. E sim, vamos impactar mais vidas? Vamos, Com né? certeza. Obrigada.